Turma, vocês sabem, né? Para poder construir o nosso desenho, o desenho da figura humana, é muito importante valorizar a etapa do esboço, tá legal? É muito importante valorizar formas geométricas simples, como as elipses, os cilindros, tá certo? Formas quadrangulares, cúbicas, tá certo? É muito importante valorizar esse tipo de forma, tá bom? Para poder ter uma noção espacial mais sólida, mais precisa, mais correta, tá bom? Com relação à construção de cada parte do corpo do nosso personagem, tá certo? A blocagem das formas, tá bom? Nos ajuda muito. A blocagem das formas, das diferentes partes do corpo, com o uso de formas geométricas simples, nos ajuda muito na percepção de volume. Nos ajuda muito na percepção de volume. Então, gente, vamos valorizar essa etapa do esboço. Existem várias técnicas de esboço que não se anulam, pelo contrário, se complementam. Tá certo? Diferentes técnicas de esboço se complementam e vão nos auxiliar, tá bom? Tanto na criação de poses, de expressões, de gestos, né, gestuais, na criação de designs de personagem também. Tanto vão nos ajudar na criação, tá bom? Como na melhor captação de uma forma que está sendo construída com desenho de observação. Essas técnicas de esboço servem tanto para o desenho de imaginação como para o desenho de observação, gente. Tá bom? Não duvidem disso. São técnicas muito úteis que só tendem a somar. Só tendem a somar ao nosso repertório, tá bom? O repertório do desenho, tá certo? Nosso repertório como desenhistas. Se você é um desenhista iniciante, se você começa a estudar o esboço, tá? A proporção, a anatomia, tá bom? Composição, perspectiva. Se você principia a estudar esses temas, tá certo? Aprenda também a dar, tá? Aprenda junto com os temas, aprenda a dar valor a eles, tá bom? Aprenda a dar valor a esses conteúdos acadêmicos, teóricos, aos fundamentos, tá certo? A base do desenho, tá bom? Aquilo que constitui, tá certo? É o acervo teórico que constitui a base do desenho, tá bom? Valorizem isso, gente. A blocagem, o uso de eixos, tá bom? Ó, como usar essas formas favorece os escorços, ó. Permite uma percepção mais acurada dos, né? Uma apuração de um escorço com uma maior acuidade. É isso? Maior precisão. Hein? Olha só como o esboço ele facilita certos ajustes. É claro que o uso do esboço, gente, não, né? As possibilidades que ele nos oferece em termos de desenho de imaginação não exclui o uso de referência. Apenas nos liberta da referência, né? Permite que nós criemos e não estejamos fadados a simplesmente reproduzir tal e qual uma determinada referência, tá bom? Então o esboço é muito útil nesse sentido, tá? Gente, esse foi o esboço de hoje. Manequim simples, né? Complementado aí por alguns eixos, tá certo? Esse foi o nosso esboço de hoje, tá certo? Esse foi o nosso apanhado de dicas. Eu espero que vocês entendam. Um apanhado de dicas, né, seguindo de uma demonstração rápida e simples, não deve, tá certo? Não deve ser confundido com uma aula. Uma aula, muitas vezes, está esquematizada, tá certo? Está estruturada dentro de um curso. É uma experiência muito mais profunda, muito mais completa, aborda cada tópico, né, que eu citei aqui, afora vários outros, de uma maneira muito mais completa, muito mais abrangente, tá bom? Então não confundam um vídeo que reúne algumas dicas com uma aula de verdade. E eu faço essa ressalva porque eu mesmo ministro aulas. Então vamos valorizar, tá certo? O conteúdo de um curso, tá certo?
certo? Uma aula mais extensa, direcionada para as necessidades de cada aluno. Vamos valorizar esse tipo de conteúdo, gente, por favor. Não confundam as coisas, tá certo? Não confundam as coisas. Esses vídeos de dicas que a gente vê em canais, em perfis na internet, eles são úteis, mas eles não dispensam, tá certo? Eles não substituem uma aula tradicional, tá certo? Levem isso em consideração. Mas tá bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá certo? Vejo você em um dos próximos. Tá legal? Grande abraço, até lá.